Olá pessoal, seja bem-vindo. Eu sou Mário Sérgio, sou engenheiro eletricista. Quero ensinar hoje a vocês como fazer o cálculo de demanda para medições de clientes em baixa tensão. Isso segundo as tabelas, os fatores utilizados pela concessionária Enel. Se você for hoje calcular um padrão de energia, vou calcular também uma subestação, uma cabine primária. Hoje no estado do Rio de Janeiro, onde a concessionária de energia é a Enel, você tem que utilizar esse cálculo, esse modelo de cálculo de demanda, ou seja, utilizar os fatores, os padrões, as tabelas que a Enel fornece para que seja calculada a demanda. Lembrando que essa demanda que é calculada segundo a concessionária Enel é uma demanda diferente que geralmente eu utilizo para cálculos de demanda no interior de uma residência. Ou seja, se eu usar uma planilha para cálculo de corrente e etc, e querer aplicar essa planilha, ou até mesmo de queda de tensão, e querer utilizar essa planilha para calcular o padrão de energia da Enel ou a cabine primária da Enel, não serve porque não tem os fatores, não tem as tabelas que a Enel fornece, não tem os fatores segundo as tabelas que a Enel fornece para que seja feito os cálculos. A gente, quando faz no interior da residência, a gente usa os fatores da 5410. Agora, quando eu vou calcular o padrão, a concessionária de energia, ela põe os fatores. Claro que ela não foge da 5410, mas ela põe os fatores de fornecimento dela, da concessionária. Por quê? Porque são várias coisas que influenciam na hora desses fatores. Por exemplo, quando você pega uma casa, não necessariamente eles vão utilizar a carga total da casa. Eles vão utilizar não necessariamente vão utilizar aquela carga da forma que foi calculado para projetar um painel interno numa instalação residencial. Não, ele vai ter o fator de utilização, vai ter outros fatores que acabam influenciando nesse fornecimento, inclusive fatores que a Enel acaba colocando para determinar o consumo daquela região. Então hoje eu vou ensinar para vocês como nós vamos fazer isso, e para isso eu vou utilizar uma planilha que eu criei, que é sensacional. Mas vamos lá, hoje nós vamos utilizar, ou vamos fazer aqui o exemplo que a Enel dá aqui na instrução de trabalho 263, que é justamente a instrução de trabalho que tem os diversos fatores de demanda, os diversos fatores de utilização para se fazer o cálculo de demanda. E hoje nós vamos fazer segundo o cálculo residencial. Lembrando que essa planilha que eu vou utilizar é para cálculo residencial, eu tenho uma outra planilha também que é para cálculo industrial e uma terceira planilha que é um cálculo misto. Hoje nós vamos fazer o cálculo residencial, ok? Para isso eu vou deslocar aqui a instrução de trabalho 263, que é o que a gente utiliza para a página correta onde está o exemplo. Se você tem liberdade se você não baixou ainda essa instrução de trabalho, eu sugiro você que faça. E aqui nós vamos usar o exemplo 6.6, medição residencial, ok? Deixa eu abrir a planilha que eu desenvolvi. Então vamos lá, vamos abrir então a nossa planilha de demanda residencial, para cálculo de demanda residencial. A planilha que nós vamos utilizar, ela já abre na página de início, na página inicial, na aba inicial. E nessa aba, assim que você abre a planilha, eu deixei um informativo aqui para vocês, para que vocês possam verificar a atualização dessa instrução de trabalho. Essa instrução de trabalhos que eu falei com vocês, que é a 263. Porque essa planilha ela foi desenvolvida em cima dessa instrução de trabalho. Então a informação que nós temos é que essa planilha foi confeccionada observando as instruções de trabalho número 263, versão 1, data de 2/3/2018. Se caso você tem uma norma, se você é aí do estado do Rio de Janeiro ou dos demais estados onde a concessionária de energia é a Enel e ela utiliza essa instrução de trabalho, verifique se a data, se a atualização é de 2/3/2018. Se não for, eu sugiro vocês que adquiram uma nova planilha que seja com a data mais atualizada. Agora, vocês também podem checar os fatores que tem nessa tabela e também checar os fatores existentes aqui na tabela que foi desenvolvida por mim.
são os fatores da Enel, é claro, você consegue abrir na norma da Enel, por exemplo, e vir e verificar se esses fatores estão de acordo com a norma da Enel. Hoje está, porque a última atualização que nós temos é de 2 de 3 de 2018, ó, os diversos fatores, as diversas tabelas que a gente observou para desenvolver essa planilha, ok? Então vamos voltar lá no início. Bom, para a gente iniciar, a gente inicia colocando os dados da residência, ou seja, porque é o cálculo residencial. E esse cálculo residencial é realizado por módulo. Então vamos lá, dados da residência. Nós temos aqui no nosso exemplo que essa residência é uma residência de uma cidade no estado do Rio, Niterói, no bairro Santa Rosa, certo? Então aqui o estado, vamos colocar o estado, ok? Rio de Janeiro. Vamos colocar também a cidade você tem que digitar, porque eu não adicionei todas as cidades, o bairro também. E aqui você vai verificar como que é o porte desse bairro. Por exemplo, esse bairro, as residências são residências simples. É um bairro de periferia ou um bairro assim de baixo padrão. Quando eu falo baixo padrão, é baixo padrão de consumo de energia. Se for um baixo padrão de consumo de energia, você vem aqui e põe baixo consumo. Se é baixíssimo, baixíssimo consumo. Agora, se é um consumo médio, pô, o pessoal são residências de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, por exemplo, possui ar-condicionado, a média das residências, o poder aquisitivo é um pouco maior, então o consumo também é um pouco maior. Isso influencia no quê? Na hora da distribuição de energia na rede elétrica, porque uma rede de baixíssimo consumo, geralmente a residência é o quê? É o fornecimento de energia em sistema monofásico, estourando o sistema bifásico. Agora, quando parte para o médio consumo, ele já parte de bifásico para trifásico. Então, assim, é importante a gente informar isso, porque tem um fator que a Enel utiliza, que é justamente um fator multiplicador para se determinar isso, ok? Então, vamos lá. Esse bairro lá de Niterói é um bairro de médio consumo. O tipo de estabelecimento, eu pus aqui casa, mas você pode pôr industrial não, predial, apartamento, enfim, mas para a Enel é indiferente. É importante que os fatores que são utilizados sejam os fatores para cálculo residencial, ok? Quantos quartos que tem? Vamos verificar quantos quartos que tem? Aqui está falando que são 3 quartos. Gente, é muito importante observar isso, porque a quantidade de quarto também determina outros fatores. Mas aqui você não tem que pensar nesses pormenores. Porque, por exemplo, se você for fazer esses cálculos manual, você tem que verificar todos esses detalhes. Porque determinada quantidade de cargo, de quarto, a gente modifica também um outro fator, que seria o fator da cozinha. Ou seja, o fator utilizado para os equipamentos no interior da cozinha é diferente. Então, assim, tem alguns detalhes que a norma traz. Porém, se você está utilizando essa planilha que eu desenvolvi, você não precisa observar isso. É só você vir aqui e colocar a quantidade, conforme eu vou proceder aqui. Ok? São 2 salas. Banheiro. São 3 banheiros com chuveiro. Porque é interessante saber se tem chuveiro ou não, ou hidromassagem ou não. Por quê? Porque se é um lavabo, o fator utilizado é um fator diferente, tá? Agora, se não tem um lavado, o fator utilizado já é um fator para banheiro. Por exemplo, se não tem chuveiro, né? Se tem chuveiro, o fator utilizado é um. Se não tem chuveiro, o fator utilizado é outro. Por quê? Porque o chuveiro é o que consome maior carga. E hoje a gente tem, gente, o tanto que isso é importante. Hoje a gente tem no banheiro, chuveiros com resistência a 4.400 watts, 5.500 e 7.500. Então, assim, iria influenciar significativamente se eu pusesse um chuveiro em um banheiro que não tem chuveiro, um fator para um banheiro que se tem chuveiro. O consumo de energia é totalmente diferente. Um banheiro, ou seja, um lavabo, o banheiro ele vai ter o quê? No máximo uma tomada que a pessoa vai utilizar ali muito raramente,
nem para secar o cabelo, porque para secar o cabelo ela vai utilizar provavelmente de onde tem o chuveiro, porque na maioria dos casos as pessoas lavam o cabelo quando estão tomando banho. Então, secador de cabelo iria utilizar na onde tem o chuveiro. Então, assim, até esse consumo vai ser diferente. Então, é interessante a gente saber esse padrão, né? Na verdade, essa questão, se o banheiro vai ter chuveiro ou não. Nesse caso do banheiro aqui, a gente coloca só o banheiro que tem chuveiro, porque os demais banheiros seria lavado, seria aqui, ou o banheiro sem chuveiro, que também seria o mesmo fator, ok? Cozinha. Quantas cozinhas que tem a residência? Ela tem uma cozinha, vamos colocar uma cozinha. Área de serviço. Área de serviço, ela tem uma área de serviço. Vamos colocar uma área de serviço. Aí, gente, nós vemos aqui nos outros. Nos outros ela tem uma varanda, acrescentando uma varanda, uma área de circulação, que seria um corredor, quarto de empregada. Cadê? Vamos ver se tem um quarto de empregada. Quarto de empregada. E banheiro sem chuveiro. Posso pôr lavado ou banheiro sem chuveiro? Vou pôr banheiro sem chuveiro, porque conforme está ali. E automaticamente, gente, o sistema já vai fazer o cálculo para a gente. Aqui, se eu vim aqui, cálculo carga por módulo, que seria o módulo da residência. Olha que eu venho aqui, já tem um fator aqui todo realizado os cálculos. E olha aqui, se eu tentar mudar, ó, ele não deixa. Por quê? Porque hoje tem senha. Ó, não é possível realizar essa mudança. Tá? Agora vamos olhar se esse valor está batendo com o valor do exemplo. 14,67 kVA. 14,67. Gente, lembrando que esses valores aqui que foram calculados, é só você pôr a quantidade aqui. Foram colocados só a quantidade de elementos. Gente, se eu acrescentar mais um lavado, vai mudar? Com certeza. É só você vir aqui e olhar. Ó. Já mudou, 14,92. Por quê? Porque aqui em cima estão os fatores que foram utilizados. E você também pode observar lá na norma. Ok? Mas deixa eu apagar aqui, porque eu vou tirar esse lavado aqui para que os cálculos possam bater de acordo com o que a gente vai estabelecendo, vai prosseguindo no andamento aqui do cálculo da demanda. Ok? Agora nós vamos partir para o cálculo dos aquecedores. Aqui no cálculo dos aquecedores, nós temos dois itens que produzem aquecimento aí, que seria a hidromassagem com aquecimento e a fritadeira. Mas aqui na planilha, quando você vier calcular aqui na planilha, você vai ver aqui que no primeiro só tem dois itens para você escolher, ou é sauna ou é zero. Na sauna, por que a gente coloca isso? Porque a sauna é diferenciado, a potência da sauna é diferenciado, o fator utilizado quando se tem sauna é totalmente diferenciado. Então, assim, esse campo, o primeiro campo é só para sauna. E você coloca aqui a potência e coloca a quantidade. No caso, a gente tem zero quantidade de sauna. Então, esse campo, essa primeira linha eu deixo em branco. E vou para a segunda linha. Na segunda linha, eu tenho aqui, vamos ver, uma hidromassagem. Vamos digitar hidromassagem. A potência da hidromassagem, 4.400. 4.400. Ok? A potência tem que ser dada em watts. Depois a gente tem a fritadeira elétrica. A potência é 1.500. A quantidade é um de cada. Se a gente olhar aqui na nossa planilha, no nosso exemplo, é uma quantidade de cada. Perfeito. Não precisa acrescentar mais nada. E quando a gente vem aqui em carga de aquecedores, aí a gente vai ver que aqui ela está como a despejar. Por quê? Porque não tem valor inserido, mas o cálculo total da potência está aqui. Caso você precisa passar esse resultado para um documento, o que você faz? Você vem aqui e oculta. Ó, e dá um Ctrl+C e transfere
essas informações para o documento que você precisa. Eu vou reexibir aqui, ok, 4,72. Vamos ver se o resultado é 4,72 mesmo? 4,72. Beleza. Então vamos realizar agora o cálculo dos dados dos motores. Vamos lá na nossa planilha. Dados dos motores. Primeira coisa que a gente precisa saber é se os motores são mono, bi ou tri. Se ele for mono, a mesma fatores que a gente utiliza para mono é os fatores que a gente utiliza para bifásico. Nesse caso, apesar da instrução de trabalho não nos fornecer, mas os motores do exemplo são motores bifásico ou monofásico. Então já setei aqui na planilha tudo que é mono, pus tudo como mono, porque aqui são o quê? Dois motores de 1/4 de CV, então esses são motores bifásico ou monofásico. A potência deles, 1/4 de CV, são dois motores, 1/4 de CV, 1/4 de CV, dois motores. Aqui 1/3 de CV, dois motores. A potência que a gente tem que colocar aqui é a potência em quilowatts. E esse aqui é um motor só, que é 2 CV. Vamos ver se é isso mesmo. É uma bomba de piscina de 2 CV. Uma só. Então vamos ver a potência. Eu já estou aqui com a potência da bomba de piscina, que é 1500. 1500 watts, a gente vai pôr 1,5 kW, que é em quilowatts. O segundo seria um motor de 1/3 de CV, meio cavalo, 1/3 de CV, né? Então vou pôr aqui 1/3, 250 watts. Ponto 250. E de 1/4, 1/4 de CV, 0,18 kW. Vamos pôr aqui 0,18. Pronto. Agora, gente, só isso que eu tenho que fazer, só isso que eu tenho que acrescentar. Vamos olhar para ver se o cálculo realizado foi conforme ao exemplo da Enel. Carga de motores. Se eu quero saber a carga de motores, é só navegar por esse menu ou vir aqui no menu das abas. Nós vamos aqui pelo menu carga de motores, ó, pelo menu utilizar. Suspenso aqui, carga de motores 4,48. Vamos ver aqui na norma da Enel quantos que deu. 4,48 kVA. Olha que maravilha. Muito simples, né? Então vamos prosseguir. Depois disso, o que a gente precisa calcular? Os dados de iluminação especial. Vamos ver se a gente tem alguma iluminação especial aqui. Nós temos 6 lâmpadas de 250 watts para iluminação de jardim. Ou seja, iluminação especial, 6 lâmpadas de 250. A gente vem aqui, descritivo. Quais são as lâmpadas? Lâmpada vapor mercúrio. Vou pôr aqui lamp VM, vapor mercúrio. A potência dessas lâmpadas? A potência dessas lâmpadas são 250 watts. Aqui a potência é dada em watts. A quantidade das lâmpadas são 6 lâmpadas. 6 lâmpadas. O que mais que eu tenho de informação aqui? Apenas isso. Vamos ver se o nosso cálculo de iluminação especial se deu certo. Deu 1,67. Vamos olhar no exemplo utilizado? 1,67. E agora, Mário, está pronto? Não. Eu preciso fazer o cálculo total para a gente saber qual é a demanda. Aí eu vou ter que fazer esses cálculos agora, uma vez que eu já achei, eu vou somar isso manualmente? Não. A nossa planilha, a nossa tabela, ela já faz tudo no automático para você. Vem aqui, ó, demanda do cliente, cálculo final. Já está o cálculo aqui, ó, 23,69. E aqui estão as cargas, o total de cada carga. Vamos ver se essa demanda final do cliente, se é isso mesmo, 23,69.
23,69. Bom, uma vez que eu já tenho agora a demanda do cliente, Mário, e agora o que eu faço? Tem a demanda do cliente, é só passar isso para ele? Bom, o objetivo desse vídeo era apresentar a vocês essa planilha e como fazer o cálculo utilizando essa planilha, que se torna as coisas bem mais fáceis. Mas, caso você queira, você precisa fornecer esses dados para a Enel, o que você faz? Você copia aqui, dá um Ctrl C e cola no seu documento. Cheguei ao final, achei a potência, o que eu faço? E agora? Aonde que eu vou? Tá, você tem a instrução de trabalho, a 263, mas não é nela que a gente calcula os dados do nosso ramal de ligação, ou seja, o nosso padrão de energia, etc. Nós utilizamos, para quem está aí no estado do Rio, e acredito também que nos demais estados fornecidos pela concessionária Enel, claro que eu peço você que cheque a norma do seu estado. Tá? Você vai na fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, acha a tabela 3, que é a tabela que determina aí os componentes de ligação. Vamos lá na tabela 3, eu acho que eu passei demais, né? Ó, tabela 3. E uma vez que eu cheguei na tabela 3, eu vou ver aqui aonde está enquadrada a minha demanda. No caso, a nossa está entre 19 e 24, ela se enquadra aqui. E aqui estão os dados do meu ramal de entrada. E se vocês quiserem ainda saber como vai ser feita uma medição, a própria norma da Enel também vai te dar os desenhos. Mas isso não impossibilita ela de também solicitar para você o projeto. Tá bom? Nós chegamos ao fim do vídeo. Quero deixar para vocês, caso vocês queiram adquirir essa planilha, que tornou as coisas bem mais fáceis, né? É só inserir os dados ali, acabou, ela faz o cálculo tudo para você no automático. Você não precisa nem entender a norma da Enel, porque ela já é só pôr os dados. Ela já faz o cálculo automático para você. Caso você queira adquirir essa planilha, vai no link abaixo, no descritivo do vídeo, e lá tem um link para aquisição da planilha. Lembrando que quando você chegar lá no site, você vai clicar no link e vai ser direcionado para o site. A hora que você chegar lá no site, você vai fazer a aquisição, só que vai ter promoções também relacionadas a outras planilhas, também de cálculo de demanda. Entre cálculo de demanda mista, industrial, e são planilhas que é interessante que você adquira, que você tenha. O que acontece? Uma vez que você está lá no site, essas planilhas vão ser oferecidas para vocês, essas demais planilhas, com desconto, porque você está fazendo a aquisição da cálculo de demanda residencial. Show? Fiz a aquisição. E agora? Como que fiz a aquisição e fiz a aquisição das demais planilhas? Beleza. Você vai ser direcionado para o site, onde vai estar lá liberado para você fazer o download da planilha. Eu fiz a aquisição só da planilha residencial. Eu posso depois adquirir as demais? Pode sim, porém o preço vai ser diferenciado. Ok? Agradeço a vocês pela presença. Não esqueça, clique no link abaixo, dê um like também no vídeo e usufrua da planilha que foi desenvolvida para facilitar a sua vida. Um abraço.